Boa noite, senhores oficiais associados da Associação de Oficiais da Polícia Militar, boa noite, senhores associados da Associação de Oficiais do Corpo de Bombeiro. Hoje damos continuidade à nossa série de entrevistas com os nossos candidatos ao governo do Distrito Federal, Aqui ao meu lado, o Tenente Coronel Eugênio, presidente da Associação de Oficiais do Corpo de Bombeiro, e hoje, nosso entrevistado é o Coronel Fraga. Comandante, boa noite. Bem-vindo à nossa rodada de entrevistas. Obrigado pela deferência do senhor. Nós pedimos desculpas aos senhores internautas pelo nosso atraso, mas infelizmente por um equívoco nosso aqui da organização, nós passamos o endereço errado, Coronel Fraga, e infelizmente ele deslocou para a associação lá no Kubitschek Plaza e tivemos uma confusão de endereço com a questão do hotel. Mas isso não vai atrasar e não vai perder a qualidade da nossa entrevista. Mais uma vez, desculpa, Coronel, pela falha, E vamos em frente. A nossa dinâmica aqui, comandante, é da seguinte forma: nós teremos 1 hora de entrevista com o senhor, O senhor terá 5 minutos para suas considerações iniciais, Logo após isso, nós passaremos as perguntas que serão formuladas pelo Tenente Coronel Eugênio e posteriormente por mim, e as perguntas que estão sendo feitas pelos internautas que estão nos assistindo nesse momento. Após isso, nós passaremos para mais 5 minutos para suas considerações finais e estaremos encerrando a nossa entrevista. Perfeito. Certo, comandante? Ok. Então, passo agora para o Coronel Eugênio para ele fazer as considerações iniciais dele e logo em seguida, a palavra ao Coronel Fraga. Boa noite, Coronel Fraga. Boa noite. Primeiramente, agradecer por ter prestigiado o nosso evento. É um momento ímpar para as associações de oficiais, em termos aqui um candidato militar, onde possa levar todo o seu conhecimento adquirido em várias legislaturas e também poder responder aos anseios das nossas corporações. No Corpo de Bombeiro, os oficiais têm muitas perguntas, muitos questionamentos. Eles querem saber o que está por vir nos próximos 4 anos. Isso é uma oportunidade de ocorrer essa interação. Então, em nome de todos os oficiais do Corpo de Bombeiros, eu agradeço a deferência que o senhor está fazendo e prestigiando o nosso evento. Muito obrigado. Bem, eu que agradeço essa oportunidade ao Coronel Eugênio e ao Naime, e dizer o seguinte, que as minhas perspectivas são muito boas, deveriam ser também, tanto para a PM quanto para o bombeiro, que pela primeira vez na história nós vamos ter a possibilidade de ter um governador policial militar. Quando eu falo policial militar, evidentemente que eu estou me colocando na mesma igualdade com os bombeiros militares. Somos irmãos, somos da mesma origem, assim vamos dizer, e temos os mesmos objetivos. Para mim é uma honra, eu sei da minha responsabilidade, sei o que é que as corporações esperam de mim. Infelizmente, tanto a Polícia Militar quanto o Corpo de Bombeiro ainda não temos aquela maturidade política suficiente para a gente entender que nós temos que ter os nossos representantes a nível distrital e nível federal de uma forma muito mais unida, até mesmo para mostrar força para um governo, para o governo atual, por exemplo. Eu acho que a partir do que vem acontecendo nos últimos meses, vamos dizer assim, eu espero que a coisa mude, Eu estava com uma estratégia de manter dentro do nosso partido, Democratas, a maior quantidade possíveis de candidatos militares, tanto policiais quanto bombeiros militares. Lamentavelmente, essa candidatura, essa campanha política está sendo uma campanha movida por recursos, vamos dizer assim, por alguns que são abastados em dinheiro, são capitalistas mesmo, têm dinheiro, e isso tem trazido séria dificuldade para que a gente possa conseguir a união dessas pessoas, desses candidatos. Eu mantive o meu compromisso com os candidatos que estavam no Democratas, fiz a coligação com o PHS, mas lamentavelmente o presidente do PHS rompeu com o acordo. Após a desistência do Geoffran Frejá, preferiu-se conduzir o partido para uma outra coligação que a candidata não é militar. E aí onde eu peço que pelo menos
vamos fazer um meia-culpa. Eu acho que o bombeiro militar e o policial militar têm a única chance, a oportunidade de ter, como seu governador, uma pessoa que sabe qual é a dor que vocês sentem na hora das amarguras, né? Então, eu acho que, estou falando isso mais como um desabafo, porque eu até acho que a nossa entrevista aqui, eu sei que o objetivo de vocês é ajudar, mas eu ficaria muito mais feliz se a SOF estivesse fazendo uma entrevista comigo, a ponto de saber o que é que eu faria como governador para ajudar nossas categorias, né? Mas como vocês iniciaram uma série de entrevistas com vários candidatos, isso mostra que vocês têm realmente preocupação com a classe, né? Embora eu tenha certeza que nós vamos ganhar essa eleição, porque se a PM e o bombeiro estiver unida em prol de uma candidatura de alguém que pode fazer muita coisa por vocês, eu não tenho dúvida que nós estaremos no segundo turno e certamente vitoriosos nessa empreitada. Obrigado, comandante. Então, gente, podemos começar os primeiros questionamentos do Coronel Fraga, né? Primeira pergunta, Coronel Fraga, candidato a governador do Distrito Federal. Segundo levantamentos realizados pela Associação dos Oficiais do Corpo de Bombeiros, no ano de 2014, o ranking dos nossos salários, BMs e PMs, ocupava ali o 4º lugar. Atualmente, esse ranking gira em torno do 15º lugar. Ainda há a questão de que o DF possui o Fundo Constitucional do Distrito Federal para a manutenção da segurança. Como o DF, aí pergunto ao senhor, candidato, como o DF, única unidade federativa do país, que possui um fundo constitucional para a manutenção das forças de segurança, como um dos melhores corpos de bombeiros na capital, como um dos melhores polícias militares do Brasil na capital, como que não consegue ter um dos melhores salários do país, já que a finalidade de existência do fundo, aqui em Brasília, é a presença dos 3 poderes na capital. Como que isso ocorre? Por quê? Explica esse fenômeno para nós. Veja só, a gente sabe que o Fundo Constitucional hoje, ele tem uma perspectiva de receita de 13,7 bilhões, tá certo? 58% desses recursos vão para a segurança pública e os demais para dividir entre saúde e educação. Nós sabemos que quando o Fundo Constitucional foi sancionado, se tornou lei, foi em 2001, eu lembro que eu votei como deputado, e o Fundo Constitucional, primeiramente, ele era para a segurança pública. Originalmente. E depois veio uma emenda constitucional, colocando que, de forma secundária, teria que também arcar com alguns custos, de custeio, se eu não me engano, para saúde e educação. Não pode pagar salário para saúde e educação. O fundo é só para custeio, eu acho que investimento, algumas coisas assim. Nós realmente temos hoje uma defasagem salarial, porque nós tivemos sempre num ponto de inveja dos estados, né? E em Brasília houve, de uma certa forma, um certo congelamento dos salários dos servidores públicos. E aí tem categoria aí que está há 7 anos sem receber aumento salarial. Acho que nós temos que lutar realmente por uma melhoria salarial e voltarmos a ser o pole position nos salários. É fato, até mesmo porque nós temos o maior custo de vida, né? Agora, confesso a vocês que, como candidato a governador, eu prefiro ter cautela, e seria muito fácil fazer uma campanha anunciando aumento salarial para todo mundo, seria muito fácil. E depois eu sei que a cobrança é muito forte, eu não sei o que é que eu vou encontrar nessa terra arrasada chamada GDF. Então, o que eu prometo e o que eu afirmo é que nós vamos estudar, assim como está sendo pretendida a paridade da Polícia Civil para com a Polícia Federal, nós vamos também avaliar o que é que pode ser dado para aumento salarial, para ter um ganho salarial, tanto para a PM quanto para o bombeiro do Distrito Federal. Isso
é um compromisso que a gente é obrigado a fazer, até mesmo para que as nossas categorias não fiquem desmotivadas. E eu tenho falado e batido nessa tecla. O maior problema hoje do nosso policiamento é a falta de motivação da tropa. Então, assim, com essa fala do senhor, coronel, a gente pode, então, resumir que o senhor, então, pretende no seu governo adotar realmente, então, uma política institucional de salários e não somente uma política de resolução imediata de questão salarial, mas que o senhor vai ter realmente uma política institucional. Olha, aí você veja qual é a consequência de uma conversa como essa. Se eu anuncio que vou fazer isso, amanhã, na próxima entrevista, os professores vão me cobrar o seguinte: peraí, você está prometendo aumento para PM, para o bombeiro, e para civil e para os professores. Aí eu vou ter que dizer também que vou dar para os professores. Aí depois vem os médicos, a saúde. E o que mais tem em Brasília é servidor público, gente. Então, eu tenho que ter responsabilidade e eu prefiro afirmar o seguinte: o que se deve, por exemplo, eu sei que os servidores públicos estão pleiteando aí o pagamento da terceira parcela da gratificação deles. O que é dívida, nós temos que pagar. Agora, quando a gente fala em aumento salarial, nós temos que ter a firmeza e a responsabilidade de dizer que nós precisamos, primeiro, ver o que é que se encontra, o que é que existe no caixa, se é que existe um caixa, e se realmente, aí eu assumo essa possibilidade. Se o Fundo Constitucional tiver margem para poder suportar, aí não tenha dúvida que nós vamos buscar uma reavaliação salarial das categorias policiais. Isso aí é fato. Em 25 de janeiro de 2017, o jornal Metrópolis publicou, abre aspas, a segurança pública do Distrito Federal de 2015 a 2017 perdeu 480 milhões do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Em 2016, 370 milhões foram remanejados para outras áreas, conforme o senhor já havia dito, simplesmente porque não foram indicados projetos de segurança nas quais o dinheiro pudesse ser usado. Em 2015, o valor não utilizado somou 110 milhões, fecha aspas. Pergunto, candidato, em sua opinião, qual é o impacto que esses fatos geram na sociedade e nas forças de segurança pública do DF? Bom, na sociedade eu não sei, mas na instituição mostra a incompetência do governo atual. Incompetente quando não usou os recursos que estavam disponíveis, como também na saúde. Ele devolveu 330 milhões da saúde, 200 milhões provenientes de recursos do governo federal e, por falta de projeto, o governo Hollenberg não executou um centavo. O Fundo Constitucional, ele varia de acordo com a receita corrente líquida. Nós temos uma previsão para 2019, como eu falei, de 13,7 bi, né? Não sei qual foi esses cálculos que foram feitos e qual foi, o valor da receita corrente líquida. Pelo que eu ouvi dizer, essa perda dos 400 milhões foi porque a receita corrente líquida da União teve um decréscimo. Então, nós podemos ter 11 milhões se a receita cair. Nós podemos ter 15 milhões se a receita corrente líquida aumentar. Quer dizer, isso é muito variável. O que nós temos que fazer é, a cada ano, fazer os cálculos e aí sim, com base nesse cálculo, é que a gente pode falar em reajuste e aplicação desses recursos. Coronel Fraga, outro assunto que é muito importante para os policiais militares e bombeiros militares é a questão do plano de carreira, né? Hoje nós temos um grande problema na instituição com essa questão de plano de carreira, de cargos e salários, né? Hoje a gente tem uma confusão muito grande entre a questão de promoção e aumento salarial, né? Ainda temos o problema do achatamento da instituição, dos salários da instituição devido ao fato dos aumentos lineares que ocorreram durante esses alguns anos aí, que se juntou muito a base e o teto da corporação, né? E a gente sabe que o resultado disso é que às vezes o policial militar fica
5, 6, 7 anos na mesma graduação, no mesmo posto, e quando ele é promovido, ele não sente realmente uma promoção, um aumento salarial, exatamente por esse achatamento que houve na carreira, né? Que houve entre os postos e graduações da corporação. E a gente hoje ressente muito uma necessidade de que se haja realmente uma política de promoção, que ela seja distanciada de uma política de salário. Qual que é a ideia do senhor a respeito dessa questão de cargos e salários dentro da instituição? Não temos outra maneira a não ser fazer um plano de carreira que perdure por algum tempo. Você não pode de ano em ano ficar pedindo a redução de interstício, você não pode ficar todo ano implorando para o governador para poder reduzir o interstício. Nós temos que ter um plano de carreira aonde esteja lá previsto, por exemplo, o meu pensamento é que nós temos que colocar que de 4 em 4 anos haja uma promoção. Se de 4 em 4 anos houver uma promoção, uma progressão funcional, nós estamos falando também de um reajuste salarial. Porque quando você é promovido, você tem aumento salarial, tá certo? Então, isso pode ser feito sim. Hoje nós não vivemos mais naquela época, e isso tem que ser abandonado, que nós temos os nossos efetivos de terceiro sargento, 1.300 homens, cabo, 2.000 homens. Isso tem que ser ignorado, para que você tenha um plano de carreira que possa vir a conceder de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos uma promoção. Qual é o objetivo disso? É que pelo menos a gente tenha algo próximo do que acontece com o policial civil, que em 13 anos de serviço ele atinge o ápice do seu salário. Então, o policial militar não. O policial militar ele demora aí 25, 30 anos para chegar no ápice da sua carreira, a nível praças, a nível oficiais. Nós temos que buscar, e aqui eu digo e repito que em 1999 eu apresentei um plano de carreira exatamente nessa linha, que trazia o seguinte, a promoção de 5 em 5 anos, é verdade que eu botei de 5 em 5 anos, mas isso em 1999, quando nós não tínhamos essa expectativa de promoção como está tendo agora. Agora é natural você encontrar na rua uma dupla, né, 2 terceiros sargentos, coisa que antigamente não existia. Antigamente você só via fazendo o policiamento, era o soldado e um cabo e olhe lá, né? Que era sempre o soldado. Hoje não, a realidade mudou. E eu penso que nós não temos que nos preocupar com isso, porque você ter 2 sargentos fazendo um policiamento, são 2 policiais. Não importa a divisa, não importa o que ele é, né? A nível de oficiais, nós temos aí aquelas promoções, e aí há uma certa disparidade, porque o oficialato, é verdade que ele tem alguns cursos, né, entre a carreira até chegar a coronel. Agora, teve gente que no meu tempo passou 14, 15 anos como capitão. Não sei se nós já estamos nessa fase aqui em Brasília, mas nós poderemos chegar se não houver uma medida, né, vamos dizer assim, nesse plano de carreira que venha permitir essa progressão funcional de 4 em 4 anos, tanto a nível de praça quanto a nível de oficiais. É a única forma que nós encontraremos de manter os salários, vamos dizer assim, mais ou menos em dia e que não tenha essa defasagem, como o coronel acabou de citar, com relação a nós hoje ocuparmos o 16º? 15º. Eu ainda acho, eu não acredito muito nesses dados, não. Eu acho que hoje a Polícia Militar, em termos de salários dos nossos praças, nós deveremos estar entre os 4 melhores. A nível de oficial é que eu concordo, mas é bom que isso seja dito bem lentamente para o nosso policial, o praça, entender que a menor relação existente no Brasil entre o salário do coronel e do soldado é a Polícia Militar e o bombeiro do Distrito Federal, né? Porque eu lembro que muita gente falava, olha, o salário é um absurdo e tal. No Brasil, a menor relação ainda é a PM-DF e o Bombeiro DF. Deputado, em entrevistas recentes e alguns debates, nossos oficiais do Corpo de Bombeiros presenciaram que nas falas
do senhor, que a gestão da segurança pública voltaria ou seria de responsabilidade dos órgãos de segurança pública do DF. Porém, o senhor citou Polícia Militar e Polícia Civil. Porém, constitucionalmente, nós sabemos que o Corpo de Bombeiros também é uma dessas entidades. Então, pergunto, o Corpo de Bombeiros, assim como na fala inicial das considerações que o senhor fez, vai fazer parte dessa integração? Há a possibilidade de, no futuro, vermos, de repente, um coronel bombeiro na Secretaria de Segurança Pública? Eugênio, com todo respeito, não é a mesma coisa. Eu acho que o bombeiro tem a titularidade na Defesa Civil, mas o Corpo de Bombeiro não é policial. Não é policial. A visão de segurança pública do Corpo de Bombeiro, ela deve ser vista como Defesa Civil. É um trabalho maravilhoso que vocês fazem e vocês têm o reconhecimento da população exatamente porque vocês não fazem a função antipática de ser policial. É por isso que vocês têm um reconhecimento muito maior do que a Polícia Militar e do que a Polícia Civil. Então, seria muita hipocrisia minha dizer que eu vou colocar para ser gestor da segurança pública, que é mais inerente à atividade de polícia, o bombeiro. O bombeiro eu quero sim, como titular da Defesa Civil. Fiz isso nos planos lá na PEC que eu fiz e deixei lá pronta, uma possível integração, mas quem eu acho que deve gerir a segurança pública, a Secretaria de Segurança Pública, deve ser ou um policial militar ou um policial civil. Agora, o papel do Corpo de Bombeiro tem que ser muito bem desenhado nessa área que vocês caminham sozinhos, que é a área de Defesa Civil e é a área que vocês atuam, e atuam muito bem, por sinal. Coronel, dentro dessa que o senhor colocou a respeito da questão do plano de cargos, salários, da questão do tempo que o policial fica no posto ou na graduação, né, nós recebemos algumas perguntas aqui da internet, e aí eu vou tentar condensá-las em uma só, né, para que o senhor nos responda. Primeira pergunta, dentro dessa questão, o senhor não acha que esses concursos feitos de forma de um tempo muito longo, com grandes turmas, isso não contribui também para esse engargalamento que ocorre dentro da instituição? E qual que é a ideia do senhor dessa recomposição de quadros, tendo em vista que o senhor, como parlamentar, acompanhou bem as demandas que aconteceram no Congresso, né, e que houve uma grande evasão de policiais militares, que hoje nós deveríamos ter um efetivo de 18 mil policiais militares, e estamos com um efetivo de 11 e caindo, né? E ano que vem, dependendo dessas pautas do Congresso, nós poderemos ter também uma saída maior ainda de policiais militares. E aí, qual que é a ideia do senhor em relação a concursos, em relação à recomposição dos quadros da Polícia Militar, nessa questão para a gente recuperar a força efetiva da Polícia Militar no policiamento ostensivo? Aí tanto vale para a Polícia Militar, quanto vale para o Corpo de Bombeiros. Eu sou do tempo que existia uma coisa chamada Plano GPOI, que era Plano Geral de Expansão do Policiamento. E no Bombeiro tinha um nome específico lá. O que é isso? Nós temos que ter a previsão, um governo sério, ele tem que apresentar um planejamento de maneira que a Polícia Militar tenha o seu efetivo recompletado diante das passagens para inatividade. Antigamente, nós não tínhamos essa preocupação porque os policiais mais novos e bombeiros do Brasil eram nossos. Uma capital nova, né? Nós não tínhamos problema de passagem para inatividade. Hoje não. Brasília já está com 58 anos de idade, nós já temos uma geração cinquentenária, portanto, nós já estamos naquela fase de vários policiais estarem passando para inatividade. O que ocorre é que o governador, muito incompetente, falta de gestão, não previu que acontecesse isso que aconteceu. Em 2010, se eu não me engano, nós tínhamos 15 mil homens, 15.400, 2010. 2018, nós temos 11.300. O bombeiro tem um efetivo previsto de 9.700 homens, hoje tem lá 5.000 e alguma coisa, ou é 6.000. Né? Ou seja, a Polícia Civil também tem uma defasagem.
de 50% dos seus quadros foram para a inatividade. Muita gente fugindo, inclusive, da reforma da Previdência, né? Que a gente sabe muito bem que vai acontecer no próximo governo, eu não tenho dúvida disso, no governo federal. E nossa legislação, ela é federal. Por isso, nós entendemos que tem que haver esse plano, e o meu plano, eu já anunciei, é que para a Polícia Militar, a gente vai contratar 1.000 homens por ano, 1.000 homens por ano. Vamos fazer o percentual do Corpo de Bombeiro, porque aí vem aquela história. Desses 1.000 homens que serão formados, certamente, até eles serem formados, nós vamos ter no mínimo 300 passando para a inatividade. Quer dizer, o déficit vai aumentar ainda mais. Porque como se não bastasse a questão da Previdência, eu tenho segurado lá, não vê quem não quer, quem tem visão míope do que eu faço no Congresso, eu tenho segurado lá algumas coisas ruins, como, por exemplo, o fim da transformação da licença especial em pecúnia. Estou segurando. Segurei a Previdência dos militares por um compromisso pessoal meu e o presidente Michel Temer para tirar os militares estaduais da reforma da Previdência, por isso que ela não andou. Então, essa legislação que busca um enxugamento do problema crônico, que é a questão do serviço público com muita despesa, nós estamos passando por problemas difíceis e nós temos que ter, portanto, um recompletamento desses quadros o mais rápido possível. Então, por isso que eu anunciei esse plano de expansão. Eu fiz uma pergunta ontem para o candidato e passa por planejamento estratégico, como o senhor citou aí. As corporações de bombeiro, polícia, geralmente costumam fazer um planejamento estratégico muito bem elaborado, até por toda a capacitação que existe nos oficiais gestores. E a gente vê, muitas das vezes, os nossos planejamentos estratégicos totalmente desconectados de um plano de governo. Por quê? Porque os governadores não costumam ouvir os comandantes gerais nas metas a serem atingidas. Nós, por exemplo, temos um plano de 2017 a 2024, um planejamento estratégico. Caso o senhor seja eleito, o senhor vai ouvir os comandantes gerais e mais, vai atender às metas estabelecidas dentro desses planejamentos? Não tenho dúvida disso, até mesmo por ser da caserna, não tem como eu não ouvir. Eu faço até uma brincadeira e um comparativo, e sem querer causar nenhuma desarmonia, mas as pessoas aproveitam as palavras fora de contexto e colocam para pregar a discórdia. Eu disse esses dias e vou repetir. Se eu fosse policial civil, a Polícia Civil estaria hoje na rua, de mãos dadas, trabalhando, feito uns condenados para me fazer governador. Eu confesso que ainda vejo na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro muita timidez. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Eu não sei o que é que se passa na cabeça dessas pessoas, porque eu sou rechaçado por uma instituição porque todo mundo diz que eu só vou fazer coisa para a PM e para o bombeiro. E eu não vejo a PM e o bombeiro com esse entusiasmo que deveria ter. As pessoas não precisam gostar de mim, não. Quem tem que gostar de mim é minha mulher. Mas as pessoas têm que reconhecer o trabalho que eu já fiz pela PM e pelo bombeiro. E é por isso que, às vezes, eu fico chateado quando eu vejo alguns posicionamentos. Eu pergunto a vocês, quanto tempo vai levar o bombeiro ou a polícia militar para ter uma liderança política como a minha, para ser candidato a governador? Você já imaginou? Competitivo, qualquer um pode ser. Estou falando competitivo, com chances reais de eleição. Porque hoje as pesquisas me colocam em segundo lugar, não é à toa. Não é à toa. Então, essas coisas, Eugênio, eu fico realmente assim a me perguntar. Eu quero fazer tudo pela corporação e farei. Agora, eu não posso e não aceito que filhos de uma mesma mãe sejam tratados com desigualdade. É isso que eu não aceito. Então, quem ainda tem dúvida qual vai ser o meu comportamento com relação a policial e bombeiro militar, é porque não me conhece. É claro que também, a mesma forma que eu vou fazer para os policiais militares e bombeiros, eu tenho que fazer para a Polícia Civil. Como eu disse no início da minha caminhada,
que não faria nada para a Polícia Civil sem fazer para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiro. E nós somos irmãos, nós somos filhos da mesma mãe, que é a União. O mesmo dinheiro, a mesma fonte que paga a PM e bombeiro, paga a Polícia Civil. Por isso que eu não aceito essas, vamos dizer assim, esses desencontros. Coronel Fraga, a Polícia Militar, no ano de 2017 e 2018, findando agora 2018, ela passou por uma reestruturação operacional e administrativa, né? Qual que é a posição do senhor a respeito dessa reestruturação feita? Eu achei um desastre. Você tirar o tenente-coronel de um batalhão, do comando de um batalhão, e colocar o major, houve perda de autoridade, houve perda de prestígio. E nós estamos na contramão de tudo que está sendo feito no Brasil. No Brasil está se buscando os comandos de batalhões a comando de coronel, fechado. Aqui é o contrário. Colocar os majores, que sempre foram bons subcomandantes, sempre receberam um excelente treinamento para serem os futuros comandantes. Aí vem uma política dessa que eu realmente não entendi quem é que teve essa bela inteligência, porque é um retrocesso, isso é uma barbaridade, e eu espero, se chegar lá, nós vamos retornar ao status quo, né? Nós vamos retornar ao que era antes. E olhe lá se a gente não avançar, porque eu entendo que um coronel, para comandar um batalhão, não pode ser como eu tive ontem em Estrutural, na cidade do Estrutural, e lá tem um batalhão, criaram um batalhão. Sabe quantos homens tem o batalhão? 130 ou 140 homens. Aí, meu amigo, isso é enganar a população. Nós temos que entender que um batalhão, ele tem o seu efetivo previsto em lei. E não fazer um batalhão com o efetivo de uma companhia. Essas coisas precisam ser encaradas com muita seriedade. Nós temos que vender para a população uma segurança, mas dentro dos critérios, vamos dizer assim, palpáveis, né? E não com mentiras. Ah, cria-se um batalhão com 100 homens, não vai resolver absolutamente nada. É melhor botar um pelotão ou uma companhia, que pelo menos a sociedade vai saber, não, o efetivo de uma companhia são tantos homens. Então, esse novo plano que foi feito aí, só pode ter mesmo dedo do Hollenberg. Coronel Fraga, nós temos a questão da saúde. A saúde no Corpo de Bombeiros, ela é encarada de forma prioritária, porque nós militares, acometidos de várias doenças ocupacionais ao longo da carreira, a gente vive menos do que a população. E no governo Agnello nós conseguimos construir o maior centro de capacitação física do mundo para bombeiros. E com uma policlínica, que era um hospital, a ser construído e ser inaugurado nos 2 próximos anos, além de 2012. Porém, essa policlínica, esse hospital, ainda não foi inaugurado. Temos um sério problema de saúde com os gastos com os terceirizados. Pergunto ao senhor, e será uma área prioritária, o senhor sendo governador do Distrito Federal, para que os militares não venham ser acometidos com essas doenças todas? Tem que ser. Isso é uma questão de honra. E eu sempre digo que o bombeiro sempre foi mais bem organizado que a polícia militar. Vocês estão em construção. O hospital da polícia militar está lá pronto. E é um elefante branco, que não consegue nem fazer, se não tem efetivo, se não tem quadro, se não tem médico, ou abre concurso e rápido, ou então vamos terceirizar. Vamos entregar para uma AOS, né, para fazer com que aquilo dê certo. Porque se persistir do jeito que está, qual é a minha pretensão? Se não der conta de fazermos os hospitais, então vamos fazer um plano empresarial de saúde para permitir que o policial e o bombeiro militar tenham um atendimento digno. O que não se pode é você ter, como tinha antigamente, há uns tempos atrás, vocês não sofreram esse problema não, mas o policial militar,
numa emergência, tinha que se deslocar, só podia ser atendido no Gama. No Gama, era o único hospital que atendia. Quer dizer, uma barbaridade. Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora, né? Então isso não podemos aceitar. O custo é muito alto, o dinheiro que se gasta na saúde é muito alto. Então nós não podemos dar uma segurança, uma saúde de péssima qualidade ao nosso policial e aos dependentes do policial. Então se não der conta nos hospitais, vamos criar então um plano empresarial. Qual é a dificuldade? Ninguém quer fazer um plano empresarial com um preço razoável, porque tem policial que tem 15 dependentes. Então vamos criar um adicional. O plano é para atender marido, mulher. E aí, os filhos, a gente coloca uma cota, um adicional. Eu tenho certeza que o militar vai pagar de bom grado, sabendo que tem um plano de saúde válido em todo o Brasil. Basta de ficar andando com o pires na mão, como a PM e o bombeiro faz constantemente, tá certo? Então, eu acho que é uma questão de prioridade. Imagina você sair com um atendimento, apagar um incêndio, ou atender uma ocorrência, ou trabalhar o dia todo e saber que o seu filho ou a sua família precisa de um atendimento médico e não tem esse atendimento, esse pronto atendimento, né? Porque no hospital comum, não o bombeiro, mas a PM é discriminada, muitas vezes. Tem gente aí que faz programa de televisão para saber quem atende primeiro, o PM ou o bandido. Essa é a nossa realidade, por isso que eu digo que nós temos que ser realmente uma família unida, porque os nossos amigos estão entre nós. A gente sabe que a sociedade, infelizmente, lamentavelmente, não tem esse amor todo pela polícia, não. Pelo bombeiro até tem, porque é uma corporação que só volta realmente, né, para atender a sociedade naquilo que, no socorro. O policial não, o policial chega para dizer, você não pode fazer isso, você está preso. Então é bem diferenciado os tratamentos. Coronel Fraga, a respeito do termo circunstanciado de ocorrência, né? É um projeto que a Polícia Militar vem tocando nesses últimos anos. Hoje a Polícia Militar lavra em 100% do Distrito Federal o TCO. Qual que é a posição do senhor a respeito dessa política da Polícia Militar? Eu sempre fui a favor, porque quem ganha com isso é a sociedade, né? Então, o termo circunstanciado hoje é uma realidade no Brasil inteiro. Eu lamento profundamente quando vejo ações das associações dos delegados contra esse termo circunstanciado. A Lei 9.099, ela é muito clara. Ela foi criada com o objetivo de dar maior celeridade nos atendimentos da ocorrência e os crimes de pequeno potencial ofensivo serão lavrados termos circunstanciados pela autoridade policial. Mas é que o delegado diz que o PM, o bombeiro e o policial rodoviário não são autoridades policiais. Ora, meu Deus, como é que nós podemos conviver com esse tipo de interpretação? O policial militar é sim autoridade policial. E a prova disso é que já está sendo reconhecido na maioria das ações. Eles têm perdido. E aqui eu quero parabenizar a atitude corajosa do comandante-geral da Polícia Militar de Brasília, que teve coragem de cumprir o que determina a lei. Foi isso que foi feito. Eu acho que a Polícia Militar tem que parar de pensar e agir como guardas. Nós temos que avançar. Hoje, para você fazer uma obra funcionar, ou uma casa de show funcionar, tem que ter autorização do bombeiro lá com o devido instrumento. E nós? O que é que nós temos? Nada. Porque as pessoas, infelizmente, só pensam também em salário, salário, salário. Nós temos que pensar nas atribuições também de uma polícia bicentenária e que tem muito a oferecer à sociedade brasileira, mas que, lamentavelmente, ela se acomoda. Perdemos aí o trânsito, estamos abrindo mão de tudo quanto é função. Se você pegar as atividades de policiamento ostensivo,
e são todas de exclusividade da Polícia Militar, você vai ver que só restam poucas, porque a própria Polícia Militar vem abrindo mão das suas competências previstas no 667 ou no R200. Recentemente, a gente vem sendo acometido por um problema muito sério, que é a questão do auxílio moradia, deputado. Por exemplo, um militar que casa com outro militar, os dois não fazem jus ao auxílio moradia. Mas eles esquecem que, às vezes, esses militares se separam um dia e vira aquela bola de neve. O cara tem direito ou não tem direito? A esposa tem direito ou não tem direito? O auxílio moradia é ou não é uma garantia do militar, independente da relação matrimonial dele? Qual a opinião que o senhor tem sobre o nosso auxílio moradia e todas essas questões que o senhor vem brigando lá Nós estamos lá brigando para acabar com Congresso. isso, para o nível do judiciário, do Poder Judiciário, porque tem até um caso famoso lá no Rio de Janeiro, daquele juiz Bretas e a esposa, que moram na mesma casa e ambos recebem o auxílio moradia. Aqui para nós é uma incoerência. Se moram na mesma casa, o auxílio moradia deles vale alguma coisa. O nosso é que não vale nada. O auxílio moradia da PM do Bombeiro não dá para alugar nem um barraco em Santa Luzia, lá atrás da estrutural. Entendeu? Então eu acho que aí a legislação precisa realmente ser atualizada. É direito? É. Mas se são dois militares que casam, estão morando juntos na mesma casa, é estranho você cobrar os dois. Eu acho isso estranho. Não serei eu que vou brigar contra isso, entendeu? Mas eu acho que é o mesmo, se vale para o judiciário, tem que valer também para os militares. É o meu entendimento. Coronel, nós temos pergunta aqui da internet, né? Nossos policiais da reserva remunerada, né? Uhum. Eles nos perguntam aqui na internet como é que o senhor pensa em compensar a perda salarial da remuneração dos policiais e dos bombeiros militares quando vão para a inatividade, qual é a política que o senhor pretende adotar, qual vai ser a intervenção do senhor junto ao governo federal quanto a isso? Esse é o grande problema que nós temos, porque vocês dois estão na ativa hoje, mas amanhã vocês vão para a inatividade. Estou na reserva. Você já está na reserva? É só o Naime que está aí ralando, né? Então, veja bem, o futuro de todos nós é reserva. Agora, o que aconteceu durante esses anos é que os governadores, omissos, covardes, na hora de dar um aumento salarial para a PM e para o bombeiro, eles dão em forma de gratificação que são inerentes ao serviço ativo. Quando você vai para a inatividade, você perde aquela gratificação e não tem nada no lugar que possa substituir. E o princípio da paridade, ele é ignorado. O princípio da paridade está previsto na Constituição e ele é ignorado. Nós estamos caminhando para uma situação em que um soldado da ativa vai estar ganhando mais do que um sargento da reserva. Ocorre que o sargento da reserva continua sendo sargento. Ok? Então, esse tipo de coisa, nós temos que arrumar uma fórmula. Aí onde vem, eu respondi esses dias numa sabatina para o policial civil. Por que é que eu defendo o subsídio? Porque como o subsídio é uma parcela única de vencimento, de remuneração, isso não é possível. Entendeu? Você pega um contra-cheque de um militar, é cheio de penduricalhos. Mas a maioria daquelas gratificações, todas, são da ativa. Quando você vai para a reserva, você perde aí um salário, boas gratificações. Então, por que isso aconteceu? Porque os governadores, na hora de fazer o impacto na folha, ele disse, não, vamos dar um aumento só para os ativos. Os inativos estão esquecidos e menosprezados. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Nós temos que arrumar alguma coisa. Não sei o que. Um auxílio alimentação, eu não sei. Mas tem que ser criado algum dispositivo
que você, ao ir para a inatividade, você não tem essa perda salarial como hoje acontece. Coronel Fraga, as associações de bombeiro e PM, elas são filiadas à Federação Nacional de Militares, a FENEM. O senhor é um grande defensor, foi um grande defensor em vários mandatos da Polícia e do Corpo de Bombeiros, que, muito diferente da legislação de todos os estados, sempre teve que brigar e tentar trazer a FENEM também para os nossos anseios. Pergunto eu para o senhor, e o senhor sendo governador, como é que vai ficar a vacância do deputado federal dentro do Congresso na representação de bombeiros e polícia militar? Por isso que eu pedi, por isso que eu tracei a estratégia de nos unirmos para a gente fazer um representante. Digo a você com muito pesar e muita tristeza, não acredito que Brasília vá fazer um deputado federal ou da PM ou do bombeiro, lamentavelmente. Poderemos até ter uma votação, né? Mas isso me preocupa muito. Eu estava com a minha candidatura posta ao Senado, com grandes perspectivas de ser eleito, e tive que recuar de retirar minha candidatura em virtude da desistência do Jofran Frejá. E todo mundo sabe que um período em que eu passei fora de lá do Congresso, nós tivemos perdas. Nós vamos perder, embora eu tenha incentivado, gravado vídeos para as pessoas dos estados, e houve essa movimentação de o bombeiro e a PM lançarem candidatos PMs, né? Lançarem candidatos PM, é porque já começaram a se conscientizar que é necessária a nossa representação, senão vão nos atropelar. Aí, é o mesmo ditado que dizem, você só dá valor a uma mãe quando a perde, né? Não tem esse ditado? Aí talvez as pessoas vão entender a falta que eu vou fazer lá na defesa das instituições. Como dizem alguns maldosos, se eu não fiz nada, pelo menos eu não deixei que acontecesse nada de errado para conosco. Aí talvez na minha ausência as pessoas vão entender o que eu sempre vinha falando. Coronel, há aproximadamente, acho que 20 anos, se eu não estiver enganado, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro tiveram uma grande vitória, que foi a questão do rancho, né? Nós acabamos com os ranchos e passamos a receber o valor do rancho para que o policial militar escolha onde quiser, né? Hoje eu acho que é uma questão de evolução, né? A questão do transporte. Hoje o policial militar ainda continua com aquela história do ônibus grátis, mas a grande maioria nem mais o ônibus utiliza. O senhor tem alguma proposta para isso? Eu não tenho, porque isso nunca existiu. Isso criaram esse fake. Eu fui secretário de transportes. Nunca houve esse pagamento de uma quantia para os policiais. Isso foi feito lá atrás, muito antigo, quando começou os policiais a andarem de ônibus, houve uma compensação em questão de impostos para as empresas de ônibus. Mas depois, eu acho que na saída do governo Roriz acabou isso, faz anos que isso não existe. E perdura até hoje essa história que existe um recurso para o militar, para o PM e o bombeiro andar de graça de ônibus. Eu, quando fui secretário de transporte, pesquisei isso e isso não existe. Entendeu? Então, estou te afirmando que isso é lenda. Não existe essa parcela, vamos dizer assim, do governo para com os empresários de ônibus ou as empresas de ônibus para transportar de graça o policial e o bombeiro militar. Posso te garantir isso. As escolas militares hoje estão em voga na área de educação. Muito se fala do ensino militar, das suas vantagens, do impacto que ele traz dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade. Nós temos exemplos aqui fantásticos em Brasília, com o Colégio Militar de Brasília, do Exército, o Colégio Dom Pedro, o Colégio Tiradentes, agora mais recente, da Polícia Militar. Pergunto eu, governador, candidato, o senhor como governador, o senhor vai levar essa ideia adiante, vai explorar mais
isso dentro da educação? Precisamos fazer isso. Eu não vou dizer, como alguns têm dito aí, que vão militarizar a rede pública. Isso é pura bobagem. Nós nos orgulhamos muito do ensino militar. A prova disso é o nível de aprovação nos vestibulares, né, do Colégio Militar das Forças Armadas, do Dom Pedro, que é um colégio super procurado, e eu, como político, é impressionante a quantidade de pessoas que vêm pedir para os seus filhos estudarem no Dom Pedro. E agora, graças a Deus também, o Colégio Tiradentes está também seguindo o mesmo caminho. Isso é muito bom. O que nós temos que fazer é até mesmo aumentar esses colégios militares mais restrito às nossas corporações, para poder dar uma educação para os nossos filhos. Eu lamento muito, e aqui é uma crítica mesmo, isso é crítica, mais uma ideia de jirico da Polícia Militar. Criamos o Colégio Tiradentes e alguém teve a felicidade de dizer que para entrar no Colégio Tiradentes da PM, os próprios PMs têm que fazer concurso. Isso é de uma estupidez que não tem tamanho. O colégio é da Polícia Militar. Os filhos dos policiais militares têm que ter o direito de estudarem ali sem concurso. Faz uma seleção, a concurso. Quer dizer, o bombeiro hoje faz um trabalho fantástico de relações públicas quando oferta vagas para a comunidade civil. A Polícia Militar não, tem que fazer concurso. Quer dizer, olha, sem comentários, né? Quem teve essa brilhante ideia, fica aqui o meu repúdio a essa ideia. Olha que eu não estou pedindo nada não estou pedindo aqui que haja corrupção para entrar pela janela, não, eu estou falando dos filhos dos policiais. Isso é vergonhoso. A Polícia Militar, com o seu efetivo, já comportaria 2 colégios Tiradentes. Aquela região mesmo de Celândia, Itaguatinga, já comportaria, né? Até mesmo porque o nosso efetivo é maior do que o do Corpo de Bombeiros. Agora, com essa brilhante ideia de fazer concurso, quer dizer, você tem a possibilidade de ter o policial militar, o filho do policial militar de fora e o civil entra. Aí depois dizem que eu sou muito, como é que fala? Bruto com relação... Poxa, não tem cabimento essas coisas. A gente coloca as amarras na gente mesmo. Coronel, a nossa assessoria já informa que a gente já está com o nosso horário adiantado, e aí eu gostaria que o senhor respondesse uma última questão que vem da internet, né? E o senhor já fizesse as suas considerações finais. A Polícia Militar, durante os últimos 15, 20 anos, ela também perdeu o seu 190, né? E nós conseguimos agora, a muito custo, recuperar esse 190, né? E aí já começou a haver discussão da criação do Centro Integrado de Operações Brasília, né? Já tem essa questão do 190. Como é que o senhor pensa na atuação da Secretaria de Segurança Pública durante o governo, caso o senhor venha a ser o governador do Distrito Federal? Olha, que é necessário uma integração, isso é, mas cada um na sua. O número 190 está na cabeça de todos nós. Primeira coisa que o cara, quando está em perigo, lembra do 190. Tem fogo, 191. 193, perdão. É 193. E por aí vai, que são os números mais famosos e mais conhecidos, é o 193 do Bombeiro e o 190 da Polícia Militar. Aí vem alguém e retira essa coisa. Nós temos é que cultuar as nossas tradições. E eu digo sempre o seguinte, o atendimento da polícia é tão desburocratizado que passa uma viatura na rua, basta você levantar a mão para a viatura parar para você. Não tem burocracia. O 190 é a ligação gratuita, como é o 193. Então, tem coisas que acontecem no nosso dia a dia que não dá para entender. Ao invés de nós nos aperfeiçoarmos, ao contrário, a gente está sempre chutando contra o nosso próprio gol.
fazendo legislação para nós com camisa de força. Eu não consigo entender esse sentimento, né? Não consigo entender. Então eu quero agradecer essa oportunidade de ter falado com os policiais e bombeiros militares. As minhas pretensões, podem ter certeza que elas são as mais benéficas possíveis para as duas corporações. Continuo sendo uma pessoa muito franca, dizendo o que tem que ser dito, a verdade, porque eu prefiro dizer a verdade do que depois ser cobrado ou ser chamado de traidor. Traição no meu dicionário, não existe, não existe. O que eu posso dizer a cada um de vocês é que se eu chegar a ser governador, as forças de segurança pública vão trabalhar e vão ter o devido prestígio, né, e recompensa. Qual é a recompensa? Bons salários, condições de trabalho, uma condição jurídica adequada, que hoje não existe. Eu fui vítima durante várias vezes, por ter trabalhado muito, que eu sempre fui de rua, me envolvia em inquérito, em processo, tinha que fazer vaquinha para pagar meu advogado. Isso é inadmissível. O policial, ao se envolver numa ocorrência, defendendo o Estado e a sociedade, é a instituição que tem que defender esse policial. E não como hoje acontece. Policiais e bombeiros militares tirando dos seus parcos salários somas para pagar advogados. No meu governo isso não vai acontecer. Pode ter certeza disso. A Associação dos Oficiais agradece novamente a dedicação que o senhor teve em separar esse momento para se dirigir toda a oficialidade do Corpo de Bombeiros e também todas as praças, porque eles acompanham muita atenção toda a jornada de todos os candidatos. Isso vai impactar diretamente nas nossas vidas, o senhor tem a certeza disso. Mas assim como eu disse ontem, hoje eu vou novamente nas considerações da questão da vida longa a essa onda que está surgindo dos militares participarem mais da política partidária, da política democrática, de participar disso para que possa assegurar esses direitos constitucionais, jurídicos da nossa comunidade específica. Nós, por muitos anos, ficamos à mercê da sociedade. E com essa vinda aí de alguns malucos, há 20 anos atrás aí, e desbravando esse cenário, o que muito nos enaltece como militares, e o que a gente pede é para que isso não se pare mais, que se dê continuidade, que a gente possa fazer política partidária sim. Claro. O militar ele tem que fazer a política partidária sim. Não podemos ficar à mercê do civil achando que pode mandar nos nossos direitos. Mudar nossos destinos, né? Mudar nossos destinos. Agradeço muito a participação do senhor e muito obrigado por todos os esclarecimentos aqui nessa 1h30 aqui de conversa. Muito obrigado. Coronel, em nome da Associação também dos Oficiais da Polícia Militar, queria agradecer a deferência do senhor, né? E independente da situação momentânea que o senhor se encontra como candidato a governador do Distrito Federal, nós, policiais militares e bombeiros militares também, me perdoe falar em nome dos seus associados, mas nós não podemos deixar também de reconhecer o trabalho que o senhor fez no Congresso em defesa da nossa categoria nos últimos anos. Independente da situação que o senhor se encontra agora como candidato, concorrendo com o governo do Distrito Federal, mas é indiscutível realmente, né, o trabalho que o senhor desenvolveu em prol de nós, policiais militares. Faço aqui também, preciso trazer isso à tona aqui para o público. Primeiro, o senhor tratou de Colégio Militar Tiradentes, né? E hoje o Colégio Militar Tiradentes está recebendo uma nova sede, ele está sendo construído e vem de uma emenda parlamentar do senhor, né? Então, assim, esses créditos a gente não pode deixar de passar em branco e levar conhecimento do policial militar que às vezes não tem conhecimento desses fatos, né? E não posso deixar isso passar por conta de uma situação que o senhor se encontra no momento como candidato, mas o senhor tem uma história junto à nossa corporação.
Espero que esse espaço aqui ele tenha sido produtivo para o senhor. Espero que esse espaço aqui ele tenha esclarecido para os policiais militares alguma dúvida que ainda existisse. Né? Queria mais uma vez agradecer ao senhor a sua disponibilidade. Eu sei que a agenda ela está muito corrida. Né? Isso aqui é um evento novo. Né? A primeira vez que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros se reúnem para receber, né, os nossos pretensos futuros governadores, né? Mas agradecemos muito a presença do senhor, agradecemos a deferência e vamos estar acompanhando o senhor e boa sorte nesse pleito aí que se realiza aí a sua conquista. Tá bom? Muito obrigado, comandante. Eu que agradeço. Senhores associados, senhores internautas, muito obrigado. Né? Hoje, agora, encerramos a nossa segunda entrevista com o Coronel Fraga, né? E retornaremos amanhã com a nossa terceira jornada. Uma boa noite e muito obrigado e até amanhã.